Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo é um pouco diferente. Nesse vídeo a gente vai saber tudo o que tem para saber do edital da CAPES, de doutorado sanduíche, agora de 2023. Então a gente vai ler na íntegra, parte por parte, bem devagar, bem com calma, para a gente entender tudo isso, para se você tiver interesse, você tá bem integrado sobre o que está acontecendo. Então vamos lá. Então, das disposições específicas. 1.1. O presente edital selecionará bolsistas no âmbito do Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no exterior, para fomentar o intercâmbio científico e a qualificação acadêmica de discentes do Brasil, por meio da concessão de bolsas no exterior na modalidade doutorado sanduíche, o que a gente já comentou. 1.2. São objetivos desse programa. 1. Complementar e expandir as possibilidades de formação ofertadas pelos programas de pós-graduação no Brasil. Oferecer oportunidades para atualização de conhecimentos técnicos, científicos e tecnológicos e acadêmicos. Ampliar o nível de colaboração e de publicações conjuntas entre a comunidade acadêmica que atua no Brasil e no exterior. Ampliar o acesso da comunidade acadêmica brasileira aos centros internacionais de excelência. Proporcionar maior visibilidade internacional à produção científica, tecnológica e cultural brasileira. Fortalecer os programas de pós-graduação e o intercâmbio entre as instituições de ensino superior ou grupos de pesquisas brasileiros e internacionais. Estimular a adoção de novos modelos de gestão da pesquisa por parte dos estudantes brasileiros. Auxiliar no processo de internacionalização do ensino superior, bem como da ciência, tecnologia e inovação brasileira. Então, aqui parece muita parte, como eu poderia dizer, que é uma parte mais abstrata, assim, que é dos objetivos do programa, assim, quais foram as grandes diretrizes, o porquê desse programa ser desenvolvido. Aí você talvez pode pensar, olha, talvez não seja tão útil saber dessa informação. Mas, na verdade, não. Por quê? Você sabendo o porquê que esse programa foi criado, quais são os objetivos dele, você já sabe também o que se espera de você. Então, principalmente, essa questão de comunicação, internacionalização, a integração com outros centros de pesquisa, a parte de publicação conjunta, de desenvolvimento de pesquisa conjunto em outros centros. Então, é isso que se espera de você, um trabalho internacional e tudo mais. Então, você já tem uma noção assim, do que é esperado do aluno que for selecionado para esse programa. Agora a gente vai para uma parte muito importante, que é o cronograma, são as datas desse edital. Então vamos lá, atividade prevista, seleção interna nas instituições de ensino superior dos candidatos e publicação do resultado final. Data de publicação do edital interno das instituições de ensino até 13 de março de 2023 e o órgão responsável é a instituição de ensino. O que isso significa? Que a instituição de ensino superior que você está matriculado, por exemplo, eu estudo na USP. Ok, a USP vai fazer um processo seletivo interno para verificar quais os candidatos são elegíveis e quais vão ser inscritos nesse programa. Isso, quem é responsável por fazer é a própria USP. Ela que vai elaborar um próprio edital interno com as suas regras e tudo mais. E qual a data para ela fazer isso? Foi publicado esse edital e ela tem dessa data até o dia 13 de março de 2023 para concluir essa etapa e ter essa seleção interna. Então, compete à instituição de ensino superior fazer essa parte. E você, como candidato, você tem que estar atento para se inscrever nessa seleção interna. Ok, então vamos lá. A outra atividade, inscrição das candidaturas no sistema da CAPES, incluindo preenchimento do formulário de inscrição online e envio da documentação obrigatória. Data, do dia 15 de março até o dia 3 de abril de 2023, até às 5 horas, horário de Brasília. E quem é responsável? O candidato. Então, você participou da seleção interna, você foi selecionado. Qual que é a sua obrigação agora, até o dia 15 de março, até o dia, no máximo, 3 de abril. Você tem que se inscrever no sistema,
mandar todas as documentações obrigatórias, que depois vai ser falado quais são. Vamos lá, atividade prevista, data limite para solicitação do candidato para cadastramento de instituição brasileira ou estrangeira, caso esta não esteja cadastrada no sistema de inscrição da CAPES. Período, 7 dias antes do encerramento das inscrições. Quem compete isso também? O candidato. Então, vamos ver de novo essa parte. Então, data limite para solicitação do candidato para cadastramento de instituição brasileira ou estrangeira, caso esta não esteja cadastrada pela CAPES. Então, é relacionado com a instituição que a pessoa vai. Então, ela tem que estar cadastrada. Então, se ela não tiver, ele tem que solicitar um cadastramento 7 dias antes do encerramento das inscrições. E quem tem que fazer isso também é o candidato. Atividade prevista, homologação a ser realizada pela Pró-Reitoria dos candidatos inscritos no sistema da CAPES. Isso vai ocorrer do dia 10 a dia 17 de abril de 2023. E quem que é responsável por isso? A Pró-Reitoria de Pós-Graduação ou órgão equivalente. Atividade prevista, publicação da relação das inscrições homologadas. Dia 20 de abril de 2023, quem vai fazer isso é a CAPES. Então, vai sair a relação das inscrições que foram homologadas no dia 20 de abril. Análise técnica das candidaturas pela CAPES. A partir do dia 18 de abril, quem é responsável também é a CAPES, obviamente. E, por fim não, acho que ainda tem mais coisa, mas vamos lá. Publicação da relação de aprovados na análise documental. A partir do dia 22 de maio de 2023, também a CAPES. Interposição de recurso administrativo nos casos de indeferimento na etapa de análise documental, em até 10 dias após a comunicação de indeferimento realizada pela CAPES. Candidato. Então, por exemplo, você mandou a sua documentação, por algum motivo alguma coisa voltou, não está adequada, ou alguma coisa, então você pode pedir um recurso e você tem até 10 dias depois desse indeferimento da CAPES. A CAPES deu indeferido hoje, você tem até 10 dias para fazer esse recurso. E quem é responsável? Óbvio, você. Por emissão das cartas de concessão. A partir do dia 29 de maio de 2023, a CAPES. E por fim, início das atividades no exterior, setembro a novembro de 2023, o bolsista, nesse caso, porque é ele que vai. Então, mas vamos dar uma recapitulada em datas importantes. Acho que a primeira data importante aqui é o 13 de março, que é a data limite para as instituições fazerem a sua seleção interna. Depois, outra parte importante, 3 de abril, que é a data limite para você inscrever a sua candidatura, os seus documentos, caso você tenha sido selecionado nessa seleção interna. Caso não tenha a sua instituição cadastrada, você tem que fazer esse pedido de cadastramento em 7 dias antes do encerramento das inscrições. Então, você tem que considerar 7 dias antes do 3 de abril, ok? Essas partes aqui também são importantes, mas para você ficar atento. Então, a parte de homologação, até dia 17 de abril, publicação da relação das inscrições, a partir do dia 20, análise técnica das candidaturas, 18 de abril, e publicação da relação dos aprovados na análise documental, dia 22 de maio de 2023. Importante. A parte do recurso também é importante. Emissão das cartas dia 29, a partir do dia de 29 de maio, e início das atividades de setembro a novembro. Na verdade, os meses que você vai ter que ficar mais atento, assim, abril, março, abril e principalmente maio. Maio vai acontecer muitas coisas para você ficar atento nas coisas que vão atualizando na CAPES. Ok, mas, contudo e todavia, 1.3.1. O cronograma poderá sofrer alterações, mas a gente tem que considerar até o momento isso daqui
e alguma coisa para mais, talvez, mas sempre trabalhar com essas datas. Ok, recursos orçamentários e financeiros. Esse programa financiará até 2.035 bolsas no exterior na modalidade doutorado sanduíche, com duração de no mínimo 6 meses e no máximo 10 meses. O valor será de até 113.662... Não, calma aí. Volta a fita. 113.672.292,43 centavos. Gente, muito número. Então, vai ser dado esse valor total para financiar essas bolsas, oriundos do orçamento da CAPES, ação 0487. Concessão de bolsas de estudo no exterior, programa de trabalho, lararararararara. Ok. Dos itens financiáveis. A CAPES será responsável pelo apoio financeiro aos bolsistas dos seguintes benefícios: mensalidade, auxílio deslocamento, auxílio instalação, auxílio seguro-saúde e adicional localidade quando for o caso. Os valores dos benefícios observarão as normas estabelecidas pela CAPES. Os benefícios serão outorgados exclusivamente ao bolsista e independe de sua condição familiar e salarial. O bolsista que não adquiriu o seguro-saúde nas condições estabelecidas no regulamento para bolsas do exterior da CAPES estará em situação irregular e poderá sofrer as sanções previstas. Então, tem que contratar o seguro-saúde. Tá falando aqui, se você não fazer isso, você tá numa situação não legal com a CAPES. A exigência de um sistema público de saúde no país de destino não isenta o bolsista da responsabilidade de contratar o seguro-saúde. Se a CAPES vai financiar você e vai pagar essa parte, você é obrigado sim a fazer essa contratação. A bolsa e seus benefícios serão concedidos nos termos da portaria CAPES número 1, de 3 de janeiro de 2020, da portaria CAPES número 206, de 16 de outubro de 2017 e do regulamento para bolsas no exterior da CAPES e suas atualizações. Taxas administrativas e acadêmicas, taxas de bancada e adicional dependente não serão pagos no âmbito desse presente edital. Das características do programa. O programa de doutorado sanduíche no exterior oferecerá bolsas de estágio em pesquisa de doutorado no exterior, alinhadas com o plano de internacionalização da instituição de ensino superior, de forma a complementar os esforços despendidos pelos programas de pós-graduação stricto sensu brasileiros de excelência na formação de recursos humanos de alto nível para inserção nos meios acadêmicos de ensino e de pesquisa no país. Na modalidade doutorado sanduíche no exterior, os discentes regularmente matriculados em cursos de doutorado no Brasil poderão realizar parte do curso de instituição no exterior, com a obrigação de retornar ao Brasil após a finalização da bolsa para integralização de créditos e a defesa da tese. Os projetos dos candidatos homologados deverão estar devidamente alinhados ao plano de internacionalização da instituição de ensino superior. A CAPES não se responsabilizará por quaisquer despesas relacionadas a taxas neste programa. Então, por exemplo, eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Sei lá, precisa fazer cópia autenticada de alguma coisa para mandar. A CAPES não vai cobrir isso. Precisa fazer exame de proficiência. A CAPES não vai pagar para você. Então, é isso que essa parte está falando aqui. Então, só um breve spoiler para vocês. Ok, não será permitido o acúmulo de benefícios para a mesma finalidade e o mesmo nível, devendo o candidato declarar a recepção de outras bolsas concedidas por órgãos ou entidades da administração pública federal, estadual ou municipal, e requerer sua suspensão ou cancelamento. De acordo com as normas da CAPES, o período máximo de financiamento do doutorado por agência pública de fomento é de 48 meses. Considerará, dentro desse período,
bolsas no Brasil no programa de doutorado atualmente matriculado, bolsas em programas de doutorado realizado anteriormente e bolsas de estágio no exterior. As bolsas serão concedidas aos discentes: 1. Que estiverem regularmente, essa palavra está difícil hoje, matriculados em curso de doutorado acadêmico ou profissional do Brasil com nota igual ou superior a 4 na última avaliação quadrienal da CAPES. 2. Que comprovem qualificação para usufruir no exterior da oportunidade de aprofundamento teórico, coleta e tratamento de dados, ou desenvolvimento parcial da parte experimental da tese a ser defendida no Brasil e que possuam um nível de proficiência na língua estrangeira conforme as regras desse edital. Quantidade e duração das cotas. A seleção dos bolsistas competirá ao programa de pós-graduação e a homologação dessa seleção competirá à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, o órgão equivalente da instituição de ensino superior de vínculo do bolsista. O número total de bolsas será calculado considerando uma bolsa por programa de pós-graduação com nível de doutorado com nota igual ou superior a 4 na última avaliação quadrienal da CAPES. Então, o que isso significa mais ou menos, galera? Então, isso é triste, mas, por exemplo, por cada núcleo de pós-graduação com nota igual ou superior a 4, tem uma bolsa. Basicamente, esse é o cálculo deles. Bolsas de um programa de pós-graduação não utilizadas poderão ser remanejadas para outro programa de pós-graduação. Tem essa cota de bolsas, mas sei lá, uma universidade X não mandou ninguém. Então, essa bolsa não vai ser perdida, ela vai ser manejada para outro centro, outra candidatura. Ok, os programas de pós-graduação participantes do edital 41/2017 do programa CAPES-Print não poderão indicar discentes para o presente edital, porque eles já participam de um programa específico. A duração da bolsa é de, no mínimo, 6 meses e de, no máximo, 10 meses, correspondendo, portanto, ao mínimo de 6 e máximo de 10 mensalidades. Pedidos de bolsa adicionais pela instituição não serão aceitos no âmbito deste edital. Requisitos e atribuições da Pró-Reitoria. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação ou órgão equivalente deverá, obrigatoriamente, aceitar o termo de adesão que estabelecerá as bolsas destinadas pela CAPES na etapa de homologação. Promover em sua instituição ampla divulgação do programa de doutorado sanduíche no exterior, incluindo em seu site institucional informações acerca do programa e dos editais internos para seleção. Importante, então, sua universidade tem que providenciar isso. Orientar a elaboração dos editais internos e de seleção, respeitando as normas da CAPES e os prazos deste edital. Verificar se o processo seletivo interno cumpriu todos os requisitos desse edital e as normas da CAPES. Publicar no portal da instituição o resultado final com a lista de candidatos aprovados no processo de seleção interna, informando o período de bolsa homologado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação ou órgão equivalente. Orientar o candidato quanto ao cumprimento das normas do regulamento para bolsas no exterior da CAPES. Homologar as inscrições dos candidatos aprovados no processo de seleção interna conforme normas e cronogramas previstos neste edital. Manter a CAPES devidamente informada sobre qualquer alteração no desenvolvimento das atividades realizadas pelo bolsista no exterior. Então, aconteceu alguma coisa diferente e tudo mais, a sua instituição ela tem que informar a CAPES sobre o que está acontecendo. Sei lá, você não está cumprindo as coisas, tá? Esse tipo de coisa. Cumprir as exigências relativas aos compromissos da instituição com a CAPES ao final de cada bolsa concedida no programa. Manter a documentação original do processo de seleção interna dos candidatos contemplados com a bolsa pelo período previsto em lei, para eventuais consultas da CAPES ou de órgãos de controle e informar a CAPES qualquer alteração dos dados do bolsista que possam interferir no pagamento ou na concessão da bolsa.
Cada programa de pós-graduação da instituição de ensino superior poderá classificar candidatos excedentes ao número de bolsas previstas nesse edital, para que, em caso de desistência ou impedimento do candidato aprovado, seja possível a sua substituição na etapa de homologação. Candidatos excedentes também deverão realizar a inscrição no sistema da CAPES conforme o cronograma previsto nesse edital. Caso o discente selecionado na instituição não cumpra os requisitos previstos nesse edital, a sua candidatura deverá ser cancelada, mesmo que já aprovada no processo seletivo. Nestes casos, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação ou órgão equivalente poderá homologar o próximo candidato classificado no processo seletivo, desde que o candidato excedente tenha realizado a inscrição no sistema da CAPES conforme definido no cronograma deste edital. Então, se o aluno que estava aprovado e tudo mais, foi percebido que ele não cumpria algum requisito desse edital, automaticamente a candidatura dele deverá ser cancelada e a bolsa dele passa para o aluno excedente. Dos requisitos e atribuições do programa de pós-graduação. A coordenação do programa de pós-graduação da instituição de ensino superior deverá obrigatoriamente. Então, aqui está relacionado ao programa de pós-graduação em si, o que ele tem que ter para poder participar disso. Ter curso de doutorado com nota igual ou superior a 4 na última avaliação quadrienal da CAPES. Não ser contemplado no programa CAPES Print. Promover entre os docentes e os discentes ampla divulgação do programa de doutorado de sanduíche no exterior, incluindo no site do programa orientações para a participação dos editais internos e seleção do programa. Elaborar e orientar os editais internos de seleção e promover a seleção interna dos candidatos, respeitando as normas da CAPES e os prazos. Prever a etapa de interposição de recursos administrativos em seus editais internos, dos quais assumirá toda a responsabilidade de análise e de divulgação. Comunicar aos candidatos o resultado do processo de seleção interna do programa de pós-graduação. Promover, após o período da bolsa, seminário para divulgação da pesquisa e da experiência do bolsista no exterior, explicitando o item 942, inciso 8. Foi cumprido. Adotar critérios de seleção para a entrada de novos discentes no programas alinhados às políticas institucionais de internacionalização. Informar a CAPES qualquer alteração dos dados do bolsista que possam interferir no pagamento ou concessão da bolsa. Os programas de pós-graduação em redes participantes do programa CAPES Print poderão indicar estudantes para o presente edital, desde que a instituição de ensino superior vinculada não tenha sido contemplada no programa CAPES Print. Requisitos e atribuições do orientador brasileiro. O orientador brasileiro deverá obrigatoriamente acompanhar continuamente o bolsista, com o objetivo de garantir o cumprimento das obrigações constantes no termo de outorga e aceite da bolsa, e demonstrar interação com o co-orientador no exterior para o desenvolvimento das atividades inerentes à pesquisa do doutorando. Dos requisitos do co-orientador no exterior. O co-orientador no exterior deverá obrigatoriamente ser doutor ou pesquisador com produção acadêmica consolidada e relevante para o desenvolvimento da tese do doutorando e pertencer a uma instituição de ensino superior ou pesquisa no exterior, pública ou privada, de relevância para o estudo pretendido. Requisitos para a candidatura. Os requisitos para a candidatura nesse edital serão obrigatórios e no não cumprimento de seus dispositivos resultará no indeferimento da candidatura. A partir daqui, a gente vai falar sobre os critérios do próprio candidato, o que ele tem que ter para conseguir se candidatar ao programa de doutorado sanduíche, tá bom? Então vamos lá. Além do atendimento a todas as condições de participação estipuladas no presente edital, o candidato também deverá atender ao regulamento para bolsas no exterior da CAPES.
O candidato deverá atender os seguintes requisitos no momento da inscrição no sistema da CAPES: ser brasileiro ou estrangeiro com visto de estudante ou autorização de residência no Brasil, não possuir título de doutor em qualquer área do conhecimento no momento da inscrição, estar regularmente matriculado em curso de pós-graduação em nível de doutorado com nota igual ou superior a 4 na última avaliação quadrienal da CAPES. Não ultrapassar o período total para o doutoramento, de acordo com o prazo regulamentar do curso, para a defesa da tese, devendo o tempo de permanência no exterior ser previsto, de modo a restarem no mínimo 6 meses do Brasil para integralização de créditos e a defesa da tese. Ter integralizado o número de créditos referentes ao programa de doutorado no Brasil que seja compatível com a perspectiva de conclusão do curso, em tempo hábil após a realização das atividades no exterior. Ter obtido aprovação no exame de qualificação ou ter cursado pelo menos 2 semestres letivos do doutorado, tendo como referência a data de encerramento da inscrição no sistema da CAPES referentes a esse edital. Ter proficiência mínima em língua estrangeira exigida no anexo 2 desse edital, tendo como referência a data de encerramento da inscrição no sistema da CAPES referentes a esse edital. Só dando um spoiler, porque eu não vou tratar dos anexos nesse vídeo. Mas vamos lá. Depois eu vou deixar o link para o anexo 2, mas basicamente, a sua proficiência, vou usar o inglês como exemplo. Para você provar que você tem a proficiência, não basta só o teste que você faz no seu mestrado, no doutorado. Você tem que ter ou TOEFL, ou IELTS, ou Cambridge. Então, esses são testes válidos, só que tem lá o mínimo. O mínimo que eles exigem é o equivalente ao nível B2. Então, vocês vão ver lá certinho quais são os níveis, mas são essas provas que valem, tá bom? Só de exemplo. Outro ponto. Ter indicador ORCID válido no ato da inscrição. Não acumular benefícios financeiros para a mesma finalidade de órgãos ou entidades de administração pública federal, estadual, municipal, agência estrangeira ou ainda salário no país de destino, devendo o candidato a declarar a recepção de outras bolsas. Na ocasião da aprovação da bolsa, requerer a suspensão ou cancelamento do benefício pré-existente, de modo que não haja acúmulo de benefícios durante o período de estudos no exterior. Não ter sido contemplado com bolsa de doutorado sanduíche no exterior, neste ou em outro curso de doutorado realizado anteriormente. E não estar em situação de inadimplência com a CAPES ou em qualquer órgão da administração pública. Do processo seletivo. O processo seletivo será realizado em 4 etapas. 1. Seleção interna dos candidatos sob a responsabilidade da instituição de ensino superior. Inscrição no sistema da CAPES, responsabilidade do candidato aprovado na seleção interna. Homologação das inscrições no sistema da CAPES, responsabilidade da Pró-Reitoria de Pós-Graduação ou equivalente. E análise documental pela CAPES. Então, qual que vai ser o panorama? Primeiro, seleção interna. Segundo, inscrição pelo candidato. Depois, homologação das inscrições pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação. E, por fim, a CAPES analisa os documentos. Parece até tranquilo, né? Então, vamos lá. Seleção interna dos candidatos. O processo de seleção interna será realizado integralmente pela instituição de ensino superior do candidato, alinhado com seu plano de internacionalização, sendo responsabilidade da Pró-Reitoria, ou órgão equivalente, juntamente com os programas de pós-graduação contemplados com bolsas nesse edital, nesse programa. Será a responsabilidade da instituição dos candidatos confeccionar e publicar o edital interno. O edital interno deverá prever os critérios, requisitos e o cronograma da seleção interna, respeitando as normas da CAPES e os respectivos prazos desse edital. Durante o processo de seleção, a instituição de ensino superior do candidato deverá levar em consideração os seguintes aspectos:
a adequação da documentação apresentada pelo candidato às exigências desse edital, a plena qualificação do candidato com comprovação do desempenho acadêmico e potencial científico para o desenvolvimento de estudos propostos no exterior, pertinência do plano de pesquisa no exterior com projeto de tese e sua exequibilidade dentro do cronograma provisto, adequação da instituição de destino e a pertinência técnico-científica do co-orientador no exterior às atividades que serão desenvolvidas. Será responsabilidade da instituição manter a ata do processo de seleção de candidatura realizado, assinada pelo coordenador de pós-graduação pelo prazo previsto em lei. Esperar-se que o bolsista desenvolva as ações previstas no potencial de multiplicação de sua proposta de pesquisa, como contrapartida ao financiamento concedido pela CAPES. A instituição de ensino superior deverá garantir o recurso ao candidato que tiver sua candidatura indeferida no processo seletivo interno, de acordo com as regras previstas e detalhadas no edital de seleção. Da inscrição no sistema da CAPES. Após a aprovação no processo seletivo interno da instituição, o candidato deverá realizar a inscrição no formulário online disponível no link. Parará. Dentro dos prazos estabelecidos no cronograma desse edital, para posterior homologação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação ou órgão equivalente. O candidato deverá preencher o formulário de inscrição online em língua portuguesa e apresentar documentação e informações nas normas discriminadas neste edital. A submissão da inscrição no sistema CAPES implicará o conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital e da seleção aplicável, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento ou discordância. A CAPES não se responsabilizará por inscrição não concretizada em decorrência de problemas técnicos de tecnologia da informação, falha de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. A CAPES reservará-se o direito de excluir as candidaturas não confirmadas até o prazo de encerramento das inscrições disposto no cronograma deste edital. Eventuais dificuldades técnicas ou dúvidas deverão ser encaminhadas à CAPES em até 2 dias úteis antes do final das inscrições pelo endereço eletrônico do programa. Então, recomendação aqui, amiguinho, pela leitura dessa parte do edital. Não faça a sua inscrição nos 2 últimos dias. Porque se você tiver alguma falha, algum problema que, sei lá, o site não tá indo, eles estão falando aqui, até 2 dias antes, eles podem responder você. Depois de 2 dias das inscrições para finalizar, esquece. Então, 2 dias antes das inscrições, então acho que era dia 3 de abril, né? Que tava da inscrição. Então, dia 1, fica ali de olho. Opa! Tá. Inscrição condicional, extemporária ou por via postal, fax ou correio eletrônico não serão acolhidas nesse edital. Das informações e documentos obrigatórios. Os documentos deverão ser gerados em formato PDF até limite de 5 MB e serem incluídos obrigatoriamente no ato do preenchimento da inscrição na internet. Então, quando você for se inscrever, você já tem que estar tudo separado em PDF com até 5 MB e é isso. Ok, no ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos e informações. Passaporte, se estrangeiro, devendo apresentar autorização de residência do Brasil ou solicitação no ato da inscrição. E o visto temporário para fins de pesquisa, ensino ou extensão acadêmica em caso de aprovação. Carta de aceite definitivo da instituição no exterior, devidamente datada e assinada pelo orientador no exterior, em papel timbrado da instituição, aprovando o plano de pesquisa com identificação do título do projeto, detalhando a infraestrutura existente da instituição para recebimento e acolhimento do bolsista, informando o mês e o início
e término do período no exterior, de forma a se compatibilizar com o prazo definido pela instituição de ensino superior do candidato. Comprovante válido de proficiência em língua estrangeira, de acordo com o exigido no anexo 2 deste edital. Carta do orientador brasileiro, devidamente datada e assinada em papel timbrado da instituição de origem, com a previsão de defesa da tese, justificando a necessidade da bolsa e demonstrando interação com o orientador no exterior para o desenvolvimento das atividades propostas. Histórico do doutorado em andamento, carimbado e assinado pela instituição de ensino superior ou comprovante de qualificação emitido pela instituição de ensino superior. Currículo vitae atualizado, extraído da plataforma Lattes. Proposta de pesquisa detalhada inserida no formulário de inscrição online em língua portuguesa, contendo obrigatoriamente título, palavras-chave, problema de pesquisa, delimitando de forma clara e objetiva, determinando por razões de ordem prática ou de ordem intelectual e suscetíveis de solução. Objetivo geral, formulado de forma clara e condizente com o problema de pesquisa e coerente com o título do projeto. Objetivos específicos definidos de forma clara, com metas e produtos para cada etapa, que contribuam para o alcance do objetivo geral. Referencial teórico, atual e relevante para a proposta de pesquisa, apresentando conceitos bem definidos que permitam a análise do problema de pesquisa proposto, viabilizando que a solução seja encontrada. Além de apresentar coerência entre a fundamentação teórica e os objetivos ou metodologias propostos. Metodologia descrevendo de forma consistente e estruturada os passos de pesquisa propostas, fontes de pesquisas viáveis, condizentes com os objetivos propostos, métodos de coleta de dados adequados, abordagem apropriada para analisar os dados coletados, definindo um sistema robusto para tratamento das informações ou dados. Análise quantitativa ou qualitativa. E apresentando as limitações da metodologia proposta, assim como as maneiras de superar essas limitações. Metas e ações apresentando coerência entre os prazos propostos para desenvolvimento da proposta e o período de fomento. Relevância dos resultados esperados, devendo atender a pelo menos um dos itens abaixo. Relevância social. A proposta de pesquisa tem o potencial de contribuir para aprimoramentos de políticas públicas, propor soluções para problemas sociais ou favorecer a redução de desigualdades no acesso à saúde, educação ou informação. Relevância científica. A proposta de pesquisa atende às necessidades da ciência, pode preencher lacunas do conhecimento na área de saber, desenvolve uma nova metodologia ou propõe uma nova teoria. Relevância tecnológica. A proposta de pesquisa propõe o desenvolvimento de novas tecnologias e contribui para avanços produtivos e a disseminação de técnicas e conhecimentos. Ou relevância econômica. A proposta de pesquisa tem o potencial de gerar emprego e renda, bem como proporcionar o desenvolvimento de atividades empreendedoras. Potencial de multiplicação, devendo à capacidade de ampliar e disseminar ações decorrentes do seu desenvolvimento que permitam alcançar objetivos de outras linhas de pesquisa no Brasil ou no país anfitrião. Deverá incluir ações a serem desenvolvidas ao final da bolsa, como atividades de extensão universitária ou artigos com transposição didática. Contribuição para a internacionalização da ciência brasileira, descrevendo como a pesquisa proporcionará maior visibilidade internacional à produção científica, tecnológica e cultural brasileira, e justificativa para a escolha da instituição de ensino superior de destino e do orientador no exterior. Então, você tem que ter todas esses requisitos para você fazer a sua inscrição. Todas essas justificativas, essa descrição. Ok. Da homologação das inscrições. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, ou órgão equivalente da instituição brasileira, poderá homologar as inscrições dos candidatos aprovados no processo de seleção interna por meio do link de homologação pela Pró-Reitoria disponível
na página de Programa de Doutorado Sanduíche no portal da CAPES. A CAPES não se responsabilizará por homologações feitas de forma errônea, como também não manterá registros das candidaturas não homologadas pelas instituições. A homologação da Pró-Reitoria da Pós-Graduação ou órgão equivalente da instituição pressuporá que os candidatos homologados cumpriram os requisitos desse edital na etapa de seleção interna, apresentando a documentação comprobatória necessária. Se verificada qualquer inconsistência da candidatura aos requisitos do presente edital durante o período de homologação, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação ou órgão equivalente poderá cancelar a homologação já realizada e incluir o próximo candidato aprovado no processo seletivo interno, desde que seja inscrito no sistema de inscrição da CAPES. Se verificada qualquer inconsistência na candidatura aos requisitos presentes no edital, após o período de homologação, a instituição perderá a bolsa e deverá informar imediatamente a CAPES por meio do endereço eletrônico. A CAPES poderá a qualquer momento solicitar a documentação à instituição de vínculo do candidato a fim de verificar o cumprimento das exigências deste edital e das normas da CAPES. O não cumprimento levará à penalização da instituição com corte da respectiva bolsa. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação ou órgão equivalente deverá anexar no sistema CAPES, no momento da homologação, documento em formato PDF de no máximo 5 MB, contendo as ações referentes da internacionalização da instituição, explicitando como os bolsistas deste programa estarão alinhados ao seu plano de internacionalização ou equivalente e definindo os objetivos e estratégias para utilização das bolsas e apropriação do conhecimento adquirido pelo discente no exterior. Toda a comunicação da instituição com a CAPES no âmbito deste edital será realizada por meio do endereço eletrônico tarará. No campo assunto, deverá constar a sigla da instituição e o assunto resumido. Após o período de homologação, a CAPES disponibilizará na página do programa do portal da CAPES a relação das inscrições homologadas, da análise e documentação. O que vai dizer em relação a isso? A análise documental das candidaturas consistirá na verificação por equipe técnica da CAPES os seguintes elementos: preenchimento integral e correto do formulário de inscrição online, fornecimento da documentação e informações obrigatórias para a candidatura e atendimento aos requisitos do edital. Após a análise documental, o candidato receberá por e-mail comunicação da aprovação ou indeferimento da candidatura, podendo interpor recurso administrativo em caso de indeferimento conforme previsto. Os candidatos poderão entrar em contato com a CAPES por meio do sistema Linha Direta disponível no site. Havendo divergências das informações apresentadas, a CAPES poderá solicitar o envio de documentação comprobatória complementar para a instrução da análise documental. A documentação solicitada não poderá trazer fatos novos ao processo e deverá ser encaminhada no máximo 5 dias contados a partir da sua comunicação. Caso a documentação complementar solicitada não seja encaminhada dentro do prazo, a candidatura será indeferida. Recursos administrativos. Assim que concluída a análise documental, os candidatos serão comunicados por e-mail pela CAPES. A CAPES não disponibilizará entre os candidatos acesso a qualquer conteúdo das candidaturas concorrentes, em respeito à propriedade intelectual a elas vinculadas. Após a divulgação dos pareceres, o candidato terá até 3 dias úteis da data de comunicação enviada por e-mail para interpor recurso administrativo por meio indicado pela CAPES. Cada recurso deverá estritamente contrapor o conteúdo do parecer de indeferimento. Não será permitida
a inclusão de fatos novos ou de documentos novos que não tenham sido objeto de análise anterior. O recurso deverá ser dirigido à coordenação de candidaturas a bolsas e auxílios no exterior, a qual competirá o exame em juízo de retratação e, se for o caso, o encaminhamento do recurso para decisão terminativa e irrecorrível na instância superior. A critério da autoridade competente para análise do recurso, poderá ser solicitado o envio da documentação complementar. Resultado da análise técnica. O resultado será publicado no Diário da União e divulgado na página do programa do portal da CAPES. Da concessão e implementação da bolsa. Após a divulgação do resultado pela CAPES, o candidato receberá a comunicação da aprovação e deverá aceitar ou recusar a concessão da bolsa no prazo de até 10 dias. As comunicações com a CAPES serão realizadas por intermédio da plataforma Linha Direta. Será vedada a concessão de bolsa ao candidato que esteja em situação de inadimplência conjunto com a CAPES ou administração pública. Transcorrido o prazo sem manifestação do candidato ou havendo recusa, o candidato aprovado será considerado desistente, não fazendo jus à concessão da bolsa. Então, isso é importante. Você foi aprovado? Dá o aceite lá na linha direta em até 10 dias, porque senão, você perde sua bolsa. Após a manifestação positiva quanto à aceitação da bolsa, o candidato deverá assinar o termo de outorga, registrar o aceite da implementação da bolsa no registro de controle de bolsas e auxílios, garantir a correta inserção dos dados bancários do Brasil e do anexo do respectivo comprovante de conta bancária para o depósito dos benefícios da bolsa no sistema SCBA. Ao assinar o termo de outorga, o candidato concorda com os compromissos e as obrigações previstas, conforme o anexo 1 desse edital. Será desclassificado o candidato que não cumprir com os deveres desse item. Após verificação dos documentos, carta de concessão e o termo de outorga serão assinados e emitidos pela CAPES, momento a partir do qual o candidato passa a fazer jus à concessão do benefício. Verificada, a qualquer momento, incoerência ou irregularidade dos documentos e das informações apresentadas, a CAPES poderá, de forma fundamentada, cancelar a concessão do benefício. Do cancelamento da concessão, caberá interposição de recurso em até 10 dias corridos. A CAPES decidirá quanto ao período de duração da bolsa, levando em consideração a conveniência e oportunidade, bem como sua disponibilidade orçamentária e financeira, respeitando os prazos do cronograma previstos no item 1.3 e os limites da concessão previstos no item 3.5. A implementação da bolsa deverá respeitar ainda os prazos e as normas estabelecidas pela CAPES. O início das atividades do bolsista deverá coincidir com o período de atividade acadêmica da instituição anfitriã. Solicitações de alteração de dados referentes ao período de bolsa da instituição de destino ou do colaborador no exterior deverão ser previamente submetidas ao programa de pós-graduação. Após sua anuência, serão analisadas pela CAPES, a fim de verificar a viabilidade da implementação da alteração. Durante o período de permanência no exterior, o bolsista deverá estar envolvido nas atividades acadêmicas. Será de responsabilidade do bolsista garantir o visto adequado e necessário para a entrada e permanência no exterior pelo período da realização das atividades no exterior. O visto na categoria de turismo não será aceito pelo programa e impedirá a continuidade de implementação da bolsa até que o visto correto seja apresentado. O visto na categoria estudante deverá ser válido para a entrada e permanência no país pelo período de realização das atividades inerentes ao programa de doutorado sanduíche no exterior. Caso o país de destino seja os Estados Unidos, o bolsista deverá solicitar o visto de entrada do tipo J1, devendo solicitar mais informações diretamente com as representações consulares norte-americanas no Brasil.
O bolsista deverá manter sob sua guarda o visto para o país de destino e o passaporte válidos. O bolsista deverá retornar ao Brasil com antecedência de pelo menos 6 meses, impreterivelmente, para os preparativos da defesa do seu trabalho final. A prorrogação da permanência no exterior, que exceda o período concedido pela Bolsa, deverá ser solicitada à CAPES. Quando autorizada, ocorrerá sem ônus para a Fundação. Do pagamento. A CAPES não concederá suplementação de valores além dos limites estabelecidos pelo programa. O pagamento dos benefícios será realizado diretamente ao bolsista. Não será permitida a utilização pelo bolsista dos dados bancários de terceiros, conta conjunta no qual o bolsista não seja o titular, ou de conta poupança. Para bolsas de até 6 meses, o pagamento será realizado integralmente na conta corrente no Brasil. Para bolsas a partir de 7 meses, a CAPES pagará a primeira remessa de mensalidades ao bolsista, preferencialmente no Brasil, e os demais pagamentos serão concedidos através de cartão bolsista. Os pagamentos somente serão realizados após a inserção no sistema da documentação prevista nesse edital e o envio do termo de outorga e aceite do bolsista assinado pelo bolsista. A CAPES poderá realizar o pagamento das mensalidades da Bolsa de forma diferenciada em decorrência de situações excepcionais. A conversão da moeda será feita com base na taxa de câmbio do dia da emissão pela CAPES da ordem bancária para o Banco do Brasil. Após os pagamentos iniciais, o bolsista receberá a segunda remessa de mensalidades, podendo o valor ser ajustado em função do dia de chegada, da seguinte forma: até o 15º dia do primeiro mês de vigência da Bolsa, mensalidade integral, e a partir do 16º dia do mês do início, 50% do valor da mensalidade. O valor referente aos dias descontados no início da Bolsa não serão compensados ao término da concessão. Caso o bolsista adie a data de chegada no exterior após o recebimento da primeira remessa de mensalidades, deverá avisar imediatamente a CAPES, estando ciente de que poderá devolver o recurso recebido referente a mais de uma mensalidade, conforme a data de chegada ao local de estudos. Quando o bolsista retornar ao Brasil antes do 15º dia do mês do retorno, deverá restituir metade da mensalidade paga para o mês de referência. Eventuais descontos a título de pensão alimentícia para o pagamento direto ao beneficiário somente serão deduzidos do valor da bolsa mediante determinação judicial. Caberá à instituição de ensino superior do bolsista informar a CAPES qualquer alteração dos dados do bolsista que possam interferir no pagamento ou na concessão da bolsa. Finalização da concessão. Finalizado o período da bolsa, o bolsista terá 70 dias para retornar ao Brasil sem ônus para a CAPES. A finalização da concessão da bolsa seguirá a norma vigente, em especial o regulamento para bolsas no exterior. As comunicações do ex-bolsista permanecerão por intermédio da linha direta. Como contrapartida ao financiamento concedido pela CAPES, espera-se-á que o bolsista desenvolva as ações previstas no potencial de multiplicação da proposta de pesquisa após finalização do período da bolsa. Após o retorno, o processo será encerrado no setor acompanhamento e tramitado pela divisão de acompanhamento de egressos da CAPES, momento em que o bolsista deverá encaminhar a documentação referente à prestação de contas do retorno. Ao aceitar a concessão da bolsa, o bolsista fica obrigado a retornar ao Brasil e cumprir integralmente o interstício, que consiste em permanecer no Brasil pelo menos o mesmo período de concessão da bolsa. Propriedade intelectual. O bolsista deverá informar a CAPES caso os resultados da pesquisa ou de relatório final em si venham a ter valor comercial ou possam levar ao desenvolvimento de um novo produto ou método, envolvendo o estabelecimento de uma patente. A troca de informações e reserva de direitos, em cada caso, deverão-se-á de acordo com o estabelecimento da Lei nº 9.279. Disposições gerais. As coordenações responsáveis pelo acompanhamento deste edital
serão a coordenação de candidaturas de bolsas e auxílios do exterior, a coordenação de acompanhamento de bolsas no exterior, da coordenação geral das bolsas de projetos, da diretoria de relações internacionais da CAPES. As presentes normas aplicarão-se ao Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior, com bolsa concedida com recursos orçamentários da CAPES. Bolsas concedidas no âmbito de convênios e acordos de cooperação com outras instituições, de programas estratégicos ou com recursos oriundos de fundos setoriais poderão ter disposições distintas. A CAPES se obriga a proteger a identidade dos colaboradores responsáveis pela emissão de pareceres nas etapas de avaliação de seus processos seletivos, sejam eles consultores ad hoc ou membros de sua equipe técnica, por ser uma informação indispensável à segurança da pessoa natural e por conferir lisura à seleção, conforme inúmeras leis. Qualquer cidadão poderá requerer fundamentalmente a impugnação desse edital por meio do endereço eletrônico, até 5 dias após a publicação do extrato do edital no Diário Oficial da União. Para requerer a impugnação, o interessado deverá enviar mensagem para o endereço eletrônico do programa e, necessariamente, indicar o item ou subitem que será objetivo da sua impugnação, bem como sua justificativa para tal requisição. Os pedidos de impugnação serão julgados pela Diretoria de Relações Internacionais da CAPES. Nossa, essa parte está com uma cara de direito, né, gente? Continuando, as respostas às impugnações serão disponibilizadas em um único documento da página do programa do portal da CAPES, 15 dias úteis após a publicação do extrato do edital no Diário Oficial da União. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos desse edital. Eventual modificação do edital ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterando-se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou princípio de isonomia. Todos os custos recorrentes da elaboração do edital da seleção interna ou das candidaturas de quaisquer outras despesas correlatas à participação desse edital serão de inteira responsabilidade dos candidatos ou das instituições, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da CAPES. As informações prestadas nesse edital e durante a vigência da concessão da bolsa serão de inteira responsabilidade do candidato e bolsista, reservando-se à CAPES o direito de excluí-lo da seleção ou do programa se a documentação ou informações forem apresentadas com dados parciais, incorretos ou inconsistentes em qualquer fase ou ainda fora dos prazos determinados, bem como constatado posterior a serem tais informações ou documentos inverídicos. No caso de constatação de irregularidades posterior à concessão, a CAPES realizará o cancelamento da bolsa e solicitação do ressarcimento dos valores pagos, acrescidos de juros e correção monetária na forma de legislação aplicável. Em caso de dúvidas, os interessados pelo programa poderão entrar em contato com o responsável pelo programa da Diretoria de Relações Internacionais da CAPES, por meio da linha direta ou pelo endereço eletrônico institucional. A CAPES reservará-se direito de, a qualquer momento, solicitar aos candidatos ou aos bolsistas aprovados informações ou documentos adicionais que julgar necessários. A instância responsável no âmbito da Diretoria de Relações Internacionais resolverá os casos omissos ou excepcionais e as situações não previstas no presente edital. O presente edital poderá ser alterado, revogado ou anulado no todo ou em parte, seja por decisão unilateral da CAPES, seja por motivo de interesse público ou de exigência legal. Indecisão fundamentada decorrente de fato superveniente, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza conforme legislação vigente. Então, gente, foi uma maratona. Eu não vou abordar aqui os anexos. Depois a gente aborda um de cada vez, com calma. Mas essa maratona deu pra gente entender de uma forma bem ampla
o que consiste os requisitos desse programa, tanto para o seu programa de pós-graduação, quanto você, o que tu tem que fazer, as documentações, o que tu tem que começar a pensar. Então, é para dar um panorama geral e para você ter todas as informações. Então, você leu junto comigo tudo isso, travou algumas horas, mas é assim mesmo. Espero ter ajudado vocês, espero que tenha trazido de uma outra forma mais prática a leitura desse edital. É isso. Espero que tenham candidaturas por aí e bons estudos, gente!